Boa tarde, hoje é quarta-feira, 5 de setembro. O Senado agora está no ar. A partir de hoje, os jogos eletrônicos vendidos ou baixados de graça pela internet devem ser classificados por idade. A norma faz parte de uma portaria do Ministério da Justiça, que também determina a classificação dos programas da TV por assinatura. As próprias empresas vão avaliar o conteúdo. No caso da TV aberta, está nas mãos da Justiça decidir se o governo pode continuar classificando os programas de acordo com a faixa etária e o horário de exibição. Nesta sala do Ministério da Justiça, videogames, filmes e programas de TV são classificados. Os técnicos avaliam o conteúdo. Cenas de violência, sexo e uso de drogas indicam a faixa etária a que o programa é recomendado. Uma determinada cena pode causar bastante impacto e outra menos impacto. Por exemplo, na questão do sexo, né? Nós temos uma nudez completa, temos nudez velada, temos a possibilidade de haver somente a insinuação de sexo e tem algumas outras em que chega a ter sexo explícito. Depois de classificados, os programas impróprios para menores de 12 anos só devem passar após 8 da noite, 14 anos depois das 9, 16 anos 10 da noite e os inadequados para menores de 18 anos devem ser exibidos entre 11 da noite e 6 da manhã. A pena para a emissora que descumprir essas faixas de horário está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Multa e suspensão da programação por até 2 dias em caso de reincidência. Para que a criança e o adolescente ela esteja protegida de programas, de filmes inapropriados para a faixa etária dela e para o desenvolvimento físico, né, mental, cognitivo e biológico também da infância e adolescência. Nós temos pais, mães que trabalham fora de casa e é importante, portanto, que a gente tenha um horário de restrição, de proteção da criança e adolescente, porque o adulto não está ali o tempo inteiro com a criança, com seu filho. A classificação indicativa e as faixas de horário também são comuns em países europeus e nos Estados Unidos, segundo a Unesco. Tanto a legislação internacional do Sistema das Nações Unidas como de diferentes democracias autorizam e não consideram isso uma afronta à liberdade de expressão estabelecer um horário de proteção à criança no cômputo geral da programação. Mas o Partido Trabalhista Brasileiro questiona. O PTB pediu ao Supremo Tribunal Federal que decida se as faixas de horário devem mesmo ser obrigatórias. A família, que é o seio, que é o principal seio da nossa sociedade, ela sim que deve determinar o que os filhos podem ou não ver. As emissoras de TV apoiam a ação e acham desnecessária a multa de até R$62 mil. Essa multa nunca foi aplicada a nenhuma emissora, o que mostra que as emissoras costumam, sim, cumprir as determinações do Ministério da Justiça. As TVs consideram as faixas de horário da classificação indicativa uma medida autoritária. Classificação indicativa conforme feita pelo Ministério da Justiça hoje é forma de censura. Isso está consagrado na nossa Constituição. Proteger crianças é um dever da família, da sociedade e do Estado. No Supremo, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Aires Brito votaram contra o horário obrigatório. Mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vistas do ministro Joaquim Barbosa. Toda essa polêmica deixaria de existir se uma lei de 2001 fosse cumprida. Ela prevê a instalação nos televisores de um equipamento que permite aos pais bloquear os programas que eles não querem que os filhos vejam. É o chamado V-Chip. A indústria não produziu os televisores com o dispositivo de controle e as emissoras também não fizeram muita questão de adaptarem suas programações para essa possibilidade de controle. O Supremo Tribunal Federal ainda não marcou a data para retomar o julgamento sobre as faixas de horário da classificação indicativa. A CPI do Cachoeira só volta a se reunir depois das eleições. A decisão foi tomada ontem à tarde numa reunião dos líderes partidários que fazem parte da comissão mista. O presidente, o vice e o relator da comissão mista apresentaram 3 motivos para suspender os depoimentos e reuniões da CPI até outubro. Nós não queremos que esse processo seja contaminado pelo clima eleitoral. Nós somos todos aqui políticos, todos participamos de eleição e queremos que a conclusão da CPI seja serena. Durante um período em que o aquecimento das eleições tornam mais distante a presença dos parlamentares em Brasília, nós decidimos que neste curso do mês de setembro, sessões administrativas e oitivas estarão suspensas. Os membros da organização criminosa se valem
do Código de Silêncio típico de máfia. E não tem contribuído com o avanço da investigação. Enquanto as reuniões estiverem suspensas, o relator vai preparar um relatório parcial sobre as atividades financeiras do grupo de Carlinhos Cachoeira. Para isso, vai analisar um material inédito enviado pela Polícia Federal sobre a Operação Monte Carlo. São fotos, vídeos e documentos apreendidos na casa do contraventor e que agora estão instalados aqui, nos computadores da CPI. Lavagem de dinheiro e evasão de divisa não foi aprofundado pela Polícia Federal. Então nós vamos fazer um balanço de todas essa complexa teia de relações econômicas da organização criminosa e logo na sequência, depois do primeiro turno, nós voltaremos a ter as oitivas no dia 9 e no dia 10 de outubro, uma reunião administrativa. A CPI não está enterrada, não está sendo enterrada. Está mais viva do que nunca. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defende que temas polêmicos sejam retirados do projeto de reforma do Código Penal. Ele participou ontem de audiência pública da comissão que estuda o novo texto. O ministro da Justiça ressaltou a necessidade de atualização do Código Penal, que é de 1940. Cardoso defendeu que alguns temas polêmicos devem ser retirados do texto para serem discutidos depois. O que eu tiraria dessa discussão do Código Penal não são esses pontos que são indispensáveis para a sistematicidade do Código. Mas, às vezes, há certos delitos que podem ser discutidos separadamente e que, a juízo do relator, acredito eu, podem ser objeto de discussões especiais, apartada. Especialmente certos delitos que seguramente envolvem questões de crenças, de convicções, que devem ser discutidas. Eu não me furo a discuti-las, mas talvez não no bojo de um Código Penal. A senadora Lídice da Mata questionou o ministro sobre a descriminalização das drogas. Há que se fazer uma distinção que ela é de fundamental importância. A distinção entre o dependente químico, ou seja, o usuário, e o traficante. Quanto a essa, a legislação brasileira já dá uma resposta, né? Ou seja, o dependente químico, ele não deve sofrer sanções penais no sentido estrito da questão, mas medidas socioeducativas. No que diz respeito ao traficante, pequeno traficante, que aí é a questão que já coloca no tráfico, e essa é uma questão que tem que exigir uma discussão muito mais aprofundada, a meu juízo, para que nós não sejamos precipitados em nenhuma medida legislativa que venhamos a tomar. O senador Pedro Taques, relator do novo código, perguntou a opinião de Cardoso sobre a redução da maioridade penal. A discussão da redução da imputabilidade, ela é uma redução que seria inconstitucional. O nosso sistema é absolutamente ineficiente. Então, eu acho que nós temos que estar abertos, sim, à discussão de mudanças legislativas nesta área. Temos que estar sempre abertos. Mas talvez o problema maior não esteja na lei, esteja na execução dela, na forma como que o Estado executa essas medidas. Outro ponto que para o ministro merece análise mais aprofundada é o rigor das penas sugeridas. Não tem sentido certos delitos que envolvem condutas mais repulsivas à sociedade terem penas mais brandas do que outros que talvez envolvam situações menos repulsivas ou talvez até que possa se discutir se devem ser tipificados ou não como crimes. Todos esses temas que foram aqui levantados, eu como relator já tratei desses temas, já temos algumas modificações que serão feitas, mas isso no momento correto, no momento estabelecido no regimento interno, ouvindo a sociedade, ouvindo os membros da comissão. A relação, às vezes complicada, entre artistas e donos de casas noturnas pode ganhar regras mais claras. Está em análise no Senado um projeto que regulamenta a cobrança do couvert artístico. Eu conversei com músicos e empresários para saber o que eles pensam sobre o assunto. O trabalho deles é a diversão do público. E parte do lucro de donos de bares e casas noturnas. A cobrança do couvert artístico é polêmica. O músico precisa receber, essa é a primeira coisa. Agora, eu acho que necessariamente a gente, que é cliente, não tem que pagar isso. As casas costumam praticar uma cobrança de uma porcentagem em cima do cachê do músico. Ora, se chama couvert artístico, esse valor tem que ser 100% repassado para o artista que está se apresentando. O artista, ele chega, tem a sua força, leva o seu público, mas o dono do bar, ele tem que
pagar o ECAD, ele tem que ter o equipamento de som, ele paga um assessor de imprensa. Hoje não há regra sobre o pagamento de couvert artístico, depende de cada estabelecimento. O dono negocia diretamente com o músico se vai repassar o valor integral cobrado dos clientes ou apenas uma porcentagem. A regulamentação do couvert artístico está sendo discutida no Senado. O projeto de lei determina: bares e restaurantes serão obrigados a assinar contrato com o artista, definindo a forma de pagamento. Se for couvert artístico, o músico terá direito a 90% do valor arrecadado e vai poder conferir as notas de consumo. Caso o repasse tenha sido inferior, o comerciante terá que pagar o triplo da diferença encontrada. Os clientes só pagam se tiverem assistido a pelo menos 15 minutos do show. O valor do couvert, dias e horários das apresentações têm que ser informados com destaque na entrada e no cardápio. O projeto defendido pelos artistas é criticado pelo setor empresarial. Cada vez que você cria novos obstáculos, mais dificuldade, mais custo de gestão, são menos os postos de trabalho, as oportunidades que o músico tem de trabalhar com música ao vivo. Ele toca justamente para a sobrevivência da família dele, os filhos, esposa e ele, né, em si, né? Nós temos que pensar no direito do músico, no direito do dono do estabelecimento e no direito também de quem consome. Estou na estrada há muitos anos, sou artista brasileiro. O Senado agora termina aqui. Boa tarde e até amanhã.